No deserto azul do mar aberto, a ausência de abrigo é uma sentença de morte. Sem rochas, fendas ou florestas de algas para se esconder, um pequeno peixe isolado dura apenas alguns minutos antes de ser avistado por olhos famintos. Na imensidão líquida, onde o perigo pode surgir de qualquer direção e a centenas de metros de profundidade, a sobrevivência exige uma estratégia radical. É preciso transformar milhares de corpos individuais em uma única estrutura em movimento. Esse fenômeno de engenharia natural, conhecido como bola de isca, é a última barreira contra a extinção imediata no oceano aberto. Mas o que parece uma fortaleza impenetrável esconde um limite físico perigoso. Quando os maiores caçadores do oceano se unem para quebrar essa geometria, a mesma muralha de carne que protege os peixes pode se transformar em uma armadilha sem saída. Para compreender como esse sistema funciona, é preciso entender a física por trás do movimento coletivo. Um cardume compacto não é apenas um grupo de peixes nadando juntos, mas um superorganismo altamente coordenado. Cada indivíduo funciona como uma célula sensorial de um corpo maior. Se um único peixe na borda externa detecta uma vibração ou uma sombra ameaçadora, ele muda de direção instantaneamente. Essa mudança de curso envia uma onda de pressão através da água, que é captada quase em tempo real pelos vizinhos mais próximos. O resultado é um movimento fluido e sincronizado que faz o cardume parecer uma criatura gigante, mudando de forma, expandindo-se e contraindo-se em frações de segundo para evitar o ataque de um predador. Essa resposta ultra-rápida depende de um órgão sensorial especializado chamado linha lateral. Trata-se de um canal repleto de pequenos cílios que corre ao longo das laterais do corpo do peixe, capaz de detectar as menores variações de pressão e movimento na água ao redor. Graças a esse sistema, um peixe não precisa ver o que está acontecendo ao seu redor para reagir. Ele simplesmente sente a mudança de direção do companheiro ao lado e ajusta seu próprio curso em milissegundos. Essa coordenação impede que os peixes colidam uns com os outros, mesmo quando estão nadando a poucos centímetros de distância em velocidades extremas. A precisão é tanta que o cardume consegue criar ilusões ópticas, abrindo um vazio no centro para deixar um predador passar e se fechando logo em seguida, sem que nenhuma vida seja perdida no processo. No entanto, a eficácia dessa defesa depende inteiramente do anonimato. Para um predador visual, escolher um alvo específico em meio a uma massa cintilante de milhares de peixes em movimento rápido é uma tarefa quase impossível. O cérebro do caçador sofre de um fenômeno conhecido como efeito de confusão. Quando muitos alvos se movem ao mesmo tempo em direções cruzadas, o sistema visual do predador não consegue focar em um único indivíduo para calcular a trajetória do ataque. Ele vê apenas um borrão prateado em constante mutação. Enquanto o cardume mantiver sua integridade física e sua forma geométrica, a maioria dos peixes estará segura. O problema começa quando a estrutura começa a sofrer pressões externas que superam a capacidade de resposta dos peixes. A calmaria do mar aberto é quebrada quando os primeiros batedores chegam. Geralmente são golfinhos ou grandes peixes pelágicos, como atuns, que patrulham as águas profundas em busca de sinais de vida. Ao localizarem o cardume, esses predadores não atacam de imediato de forma desordenada. Eles iniciam uma operação tática de cerco. Os golfinhos, utilizando sua sofisticada comunicação acústica através de estalos e silvos, começam a nadar em círculos ao redor dos peixes menores. O objetivo inicial não é capturá-los individualmente, mas forçá-los a se agruparem ainda mais. Sob a pressão do cerco,
O instinto de cada peixe do cardume é buscar o centro, onde teoricamente estará mais protegido dos ataques externos. Essa reação instintiva faz com que a bola de isca se comprima, tornando-se mais densa e lenta. Se você está gostando de descobrir os segredos de sobrevivência do oceano, inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios. Com a bola de isca agora compactada e presa em uma rotação defensiva, o cenário atrai outros predadores oportunistas. O som da atividade e as vibrações na água funcionam como um farol biológico no meio do nada. Tubarões, atraídos por seus receptores eletromagnéticos e olfato apurado, começam a subir das profundezas escuras. O que antes era uma perseguição simples se transforma em um banquete multiespécies. É aqui que ocorre o primeiro grande ponto de virada na batalha pela sobrevivência. Predadores que normalmente competiriam entre si, ou até mesmo se evitariam, passam a cooperar indiretamente para manter o cardume encurralado. Enquanto os golfinhos mantêm as laterais bloqueadas, os tubarões cortam as rotas de fuga inferiores. Nesse estágio, a bola de isca enfrenta um inimigo invisível, mas devastador: o esgotamento físico. Manter uma formação tão densa exige um gasto energético brutal dos peixes menores. À medida que milhares de corpos se espremem no mesmo espaço cúbico de água, o oxigênio dissolvido naquela região começa a cair drasticamente. A água ao redor do cardume fica mais quente e pobre em oxigênio devido à respiração acelerada de tantos indivíduos em pânico. A fadiga começa a cobrar seu preço. Os peixes nas bordas externas, mais expostos à correnteza e ao esforço físico, começam a perder a precisão nos movimentos. A linha lateral, sobrecarregada por tantas vibrações simultâneas vindas de todas as direções, começa a falhar na transmissão de sinais claros de evasão. A situação atinge o limite máximo de perigo quando os predadores empurram a bola de isca em direção à superfície. No oceano aberto, a superfície da água funciona como uma barreira física intransponível. Ao serem pressionados contra esse teto invisível, os peixes perdem metade de suas opções de fuga. Eles não podem mais subir para escapar dos predadores que vêm de baixo. É nesse momento que o ar e a água se encontram em um confronto mortal. A agitação na superfície atrai aves marinhas, como atobás e pardelas, que patrulham o céu. Essas aves começam a mergulhar como flechas vivas, perfurando a água a velocidades impressionantes e atacando o cardume por cima. Agora, os peixes estão cercados em 3 dimensões, tubarões e atuns atacando por baixo, golfinhos flanqueando pelas laterais e aves marinhas bombardeando pelo topo. Sob esse ataque coordenado, a geometria da bola de isca começa a ruir. Os predadores usam táticas específicas para quebrar a coesão do grupo. Os golfinhos liberam cortinas de bolhas de ar através de seus espiráculos enquanto nadam abaixo do cardume. Essas bolhas sobem como uma parede brilhante e barulhenta, assustando os peixes e dividindo a grande bola em frações menores e mais vulneráveis. Uma vez que um pedaço do cardume é isolado do corpo principal, o efeito de confusão visual desaparece. Os predadores conseguem focar em alvos individuais e começam a colher os peixes com precisão cirúrgica. Os tubarões rasgam o centro da massa de peixes com investidas rápidas, desorganizando completamente a formação defensiva. O destino de cada peixe dentro da bola de isca passa a ser decidido por uma loteria biológica cruel. O instinto que dita que o centro é o lugar mais seguro revela-se uma armadilha de dupla face. Aqueles que conseguem se manter no núcleo da esfera evitam os dentes dos predadores por mais tempo.
mas enfrentam a asfixia pela falta de oxigênio e o risco de serem esmagados pela pressão dos próprios companheiros. Já os peixes que são empurrados para a periferia tornam-se escudos vivos, recebendo o impacto direto de cada investida dos caçadores. A sobrevivência não depende mais de inteligência ou força individual, mas da capacidade do sistema coletivo de resistir ao desgaste até que os predadores fiquem saciados ou as condições do oceano mudem. O fim desse confronto raramente é a aniquilação total do cardume. Eventualmente, após horas de atividade intensa, os predadores começam a se dispersar à medida que a saciedade diminui o ímpeto da caça. As aves marinhas retornam aos céus e os grandes peixes mergulham de volta para as profundezas frias. O que resta da outrora massiva bola de isca é um grupo fragmentado de sobreviventes exaustos. Esses indivíduos dispersos, movidos pelo mesmo instinto ancestral, começam imediatamente a procurar uns aos outros na vastidão azul. Eles se reagrupam em pequenas dezenas, depois em centenas, recriando a geometria protetora que os manteve vivos. O ciclo de sobrevivência no mar aberto recomeça no silêncio do oceano, provando que na imensidão azul, a força para resistir à morte reside na precisão de nunca estar sozinho.